a todos. É uma honra participar desse congresso. Meu nome é Alisson Monteiro e ao longo dos próximos minutos vamos mergulhar, no tema que considero a espinha dorsal da gestão da qualidade, da produtividade em viticultura moderna, que é o manejo dos reguladores vegetais. E para guiar nossa discussão, a nossa conversa, a nossa interação, estruturei a apresentação em alguns blocos principais. Primeiro, o embasamento conceitual e o balanço hormonal. Em seguida, faremos um deep dive das principais classes de reguladores, como, por exemplo, as auxinas, as gibberelinas, tá? As citocidinas, o próprio ácido abscísico. E, por fim, discutiremos as conclusões e as perspectivas futuras que reservam, uma necessidade de um pouquinho também de debate, de aprofundamento ao longo da nossa apresentação, da nossa conversa. E a partir desse contexto, a partir dessa breve introdução, dessa breve apresentação, é possível a gente falar sobre tecnologia sem reconhecer o cenário, que a viticultura brasileira está passando, que é por um processo de expansão, tá? Não expansão necessariamente, sim, também territorial e geográfica, que a priori em determinadas regiões que não eram a habitual de cultivo, hoje sim já tem-se uma aptidão agrícola para o cultivo da videira, tá? Aí quando fala assim uva de mesa, uva para vinho, e dentro desse cenário, a viticultura brasileira está em franca expansão. Isso é importante a gente ressaltar porque é uma grande importância de se valorizar essa expansão que a viticultura brasileira tem passado. E os números, eles são robustos, eles realmente destacam e enfatizam essa expansão que a viticultura ela tem passado no país, e um setor multibilionário, tá? Isso também é importante a gente enfatizar, que são mais de 83 mil hectares, tá? Que está em crescimento e que demanda urgentemente o domínio de tecnologias de ponta. Por quê? Porque só o setor da viticultura brasileira movimentou 5 bilhões no ano de 2023, com mais de 1.000 vinícolas cadastradas, conceituadas, em pleno funcionamento. E o Brasil ele atingiu essa marca de 83 mil hectares de vinhedos em 2023, o que representa um crescimento aí nos últimos anos de 1,5%, o que acaba liderando a expansão da América Latina, tá? Isso é importante a gente colocar que o Brasil em si é o único país que tem as três tipos de viticultura, tá? Que é a viticultura de clima tropical, a viticultura de clima subtropical e a viticultura de clima temperado, que é a tradicional, que é a comum, tá? Que nós temos aí de base de todo cultivo de videira ou de viticultura que nós temos conhecimento. Então, o Brasil ele se destaca principalmente, ou se destaca por ter, na verdade, essas três tipos de viticultura em cultivo em território, tá? E a gente também consegue, dentro disso, ver que tem uma produção de vinho brasileira também, um crescimento de 12% em relação ao que a gente considera em 2023, totalizando aí cerca de 3,6 milhões de hectolitros, de produção de vinho no ano de 2023. Então, isso tende-se a dados aí, com certeza, 2024, 2025 também, tende-se aumentado aí pela projeção que nós temos tido acesso. E a gente pode destacar durante essa nossa fala, que o Vale do São Francisco, que tem um foco principalmente da uva de mesa, ele dobrou sua área nos últimos 10 anos, o que compreende o ano de 2014 e 2024, atingindo uma marca de 18 mil hectares de cultivo com videira de uva, principalmente de uva para mesa. E esse sucesso estabelecido, pela região do Vale do São Francisco, de dobrar a sua área, é de uma grande importância de que a alta tecnologia, o emprego, a mão de obra, mas principalmente a alta tecnologia, onde os reguladores eles se encaixam, tem sido crucial para a qualidade e adaptação climática. Tá? Porque o Vale do São Francisco, ali na região nordeste do Brasil, que é também conhecido como nosso principal polo frutícola do país, onde se tem a maior detrimento de frutíferas ou de frutas que são produzidas e comercializadas, exportadas do país, isso destaca um sucesso que tem aplicado e hoje como referência para a viticultura brasileira, principalmente a viticultura de clima temperado, de clima tropical e subtropical, a gente tem principalmente aí os olhos voltados para a região do Vale do São Francisco, que é onde se estabelece as principais pesquisas, as principais aplicações de tecnologia, avanço tecnológico realmente. E isso tudo em volta, de que eles conseguem produzir uvas com excelentíssimas qualidades, tanto visual quanto sensorial,
quanto comercial, principalmente pela aplicação, pelo uso de reguladores vegetais ao longo da sua produção, do seu ciclo de produção. E essa expansão ela vem demandar exatamente essa questão da alta tecnologia para se garantir uma alta produtividade com qualidade, que é o que eles também prezam, é o que qualquer produtor, na verdade, vale a gente ressaltar aqui, que qualquer produtor ele tende a buscar uma alta produtividade, associado também, ou como consequência também dessa sua produção, uma excelente qualidade de produtos, e onde os reguladores eles entram como uma tecnologia essencial, como uma ferramenta essencial para a gente conseguir ter esse suporte de produção tecnificado. E, em detrimento a essa diferenciação, que a gente começa a entender a partir desse contexto do cenário da viticultura, da sua importância, né, que eu começo a trazer vocês para esse cenário da viticultura, que a gente começa a entender qual é a diferença entre hormônios vegetais e reguladores vegetais. E dentro desse contexto que a gente começa a classificar, que nós começamos a entender, a classificar o que são os reguladores ou os hormônios vegetais, é que a gente passa a observar que os hormônios vegetais, eles nada mais são do que compostos orgânicos de ocorrência natural nas plantas, ou seja, é aquilo que a planta ela já produz. Só que em baixas concentrações, elas vão promover eh, ou inibir ou modificar processos morfológicos e fisiológicos. Ou seja, a gente passa a nivelar aqui o campo das ciências agrárias, o campo da produção de viticultura e da aplicação desses reguladores vegetais, ou desses hormônios, tá? Enquanto processo de produção da viticultura. E quando nós falamos em hormônios vegetais, referimos-nos aos compostos orgânicos. Ponto. É os compostos orgânicos que a planta ela vai produzir naturalmente. Como, por exemplo, o ácido indolacético, o ácido abscísico, a própria zeatina. E esses hormônios vegetais, eles regulam o seu próprio desenvolvimento em concentrações extremamente baixas. Ou seja, eles são os seus próprios inibidores também. E são os mensageiros internos, ou seja, eles mandam comandos e eles recebem comandos das concentrações daquilo que a planta ela necessita ou tem disponível para o fornecimento durante determinado processo fisiológico ou morfológico de desenvolvimento dessa planta. Tá? Então, os hormônios vegetais, diferenciando dos reguladores já, os hormônios vegetais nada mais é do que aquilo que a planta vai produzir em baixas concentrações. Tá? E quando a gente passa a entender o que é essa diferenciação, é que a gente passa a observar o que são esses reguladores vegetais. Esses reguladores vegetais, é, são os análogos sintéticos, ou seja, são substâncias sintéticas que exercem o mesmo efeito dos hormônios. Ou seja, os hormônios vegetais são aquilo que a planta vai produzir em seu interior em baixas concentrações. Já os reguladores vegetais, eles vão ser essas substâncias que exercem, são substâncias, na verdade, sintéticas, que exercem o mesmo efeito dos hormônios vegetais. Ou seja, são ferramentas que a gente, como agrônomo da área da agronomia, vai ter, né? Vai ser permitido a utilização. E em pequenas concentrações eles podem controlar, esses reguladores em pequenas concentrações eles podem controlar o desenvolvimento e síntese dos vegetais. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem o, o ácido abscísico, por exemplo. A gente tem a gibberelina, a gente tem outros reguladores, outros hormônios, que eles vão mimetizar ou interferir nos efeitos hormonais naturais. Eles vão ser os seus próprios, eles vão ser antagonistas dos efeitos ou do fornecimento de determinados hormônios. Dentro dessa nossa expertise profissional enquanto engenheiros agrônomos, está a gente em saber o quando e onde a gente deve aplicar o sintético, ou seja, em que momento a gente deve aplicar o regulador vegetal para otimizar a fisiologia da planta. Olha lá, a gente vale destacar que o intuito aqui é a gente otimizar o que é a fisiologia da planta, e a gente dá condição para que a planta ela tenha o seu processo fisiológico em pleno funcionamento. Seja ela na fase produtiva, seja ela na fase de desenvolvimento vegetativo, reprodutivo natural dessa planta. Então, essas concentrações de reguladores sintéticos, das substâncias sintéticas, elas têm um intuito exatamente de fazer com que a planta ela receba o mesmo efeito dos hormônios vegetais, só que por meio de uma substância sintética, ok? E a partir desses dois conceitos, a gente começa a observar como é que eh, a gente começa a observar como é que a gente entende as concentrações, as classes, como é que dão esses efeitos. E aqui é o ponto-chave desse crescimento, ele não é linear, tá? Isso é importante a gente colocar para vocês, que ele não é linear. O ponto-chave é que o crescimento, ele é um ciclo.
Está orquestrado por um complexo sistema de comunicação. Esses hormônios têm os seus antagonistas, têm os seus ciclos, têm suas rotas de funcionamento, e tudo isso é emanado por sistema de comunicação. Eles interagem, onde o balanço entre as classes hormonais é o fator determinante para que a interação ela tenha seu pleno efeito. E é exatamente dentro dessa plena interação que a gente começa a colocar para vocês que as cinco classes clássicas de hormônios vegetais aqui na tela, né, nessa lâmina de slide, colocando para vocês os principais, que é a planta ou que normalmente nós precisamos estar mais inteirados, que é, por exemplo, as auxinas. O que que as auxinas elas atuam? Em que momento as auxinas elas vão atuar? Por exemplo, elas vão atuar principalmente na fase de crescimento, dominância apical e na formação de raízes. Já as gibberelinas, elas vão atuar no alongamento celular. Olha lá, a gente tem que começar a observar que o, a diferença entre expansão celular e alongamento celular. Então, a gibberelina, ela atua no processo de alongamento de caule, da célula, na fase de germinação e do crescimento de frutos, ou seja, enchimento de bagas, por exemplo, compactação. Então, a gibberelina, ela é um hormônio de grande importância, principalmente para atuar ali na fase de quê? De produção dessa planta. Tá? E a gente já tem as citocinas, que elas são o quê? Uma divisão celular, ela tem um desenvolvimento de brotos, ela vem atuar no retardamento da senescência, ou seja, no desprendimento das folhas, das quedas das folhas, ou seja, favorecendo. Ela atua, se ela retarda a senescência, ela favorece o quê? O processo fotossintético dessa planta. Então, se a planta ela faz mais fotossíntese, eu garanto maior ou menor qualidade para esses frutos, e eu garanto maior ou menor rotabilidade dos fotos assimilados, né? Porque a questão de fotos assimilados, ela é importante para essas plantas exatamente para elas o quê? Para elas dar condições para que os frutos consigam ter qualidade. Já, por exemplo, o etileno, ele vai atuar no amadurecimento de frutos, na abscisão, que é a queda, no desprendimento desses frutos, na queda de folhas e de flores. Ou seja, o etileno, ele é um hormônio que também é importante, a sua concentração, a sua dose. E assim também nós vamos ter quem? O ácido abscísico, o ABA, o famoso ABA, porque ele vem atuar exatamente no processo de dormência de gemas, no fechamento estomático e na maturação também. Ou seja, esses hormônios, eles atuam, a gente pode observar que eles atuam em fases vegetativas semelhantes e algumas totalmente diferentes, e cada um com a sua importância em níveis de concentração. É, a gente começa a observar também que o ciclo, a baga da uva, ela tem um desenvolvimento decíclico, com três fases, né, que foram apresentadas. Esta distinção ela é vital, por quê? Porque a época da aplicação do regulador, ela vai ditar fisiologicamente a fase que será afetada, né, pelo regulador, pela aplicação, pela fase que está se desenvolvendo. E na fase um de desenvolvimento dessa baga, a gente acaba observando que domina-se a mitose e o alongamento e mediado principalmente pela auxina e pela gibberelina. Isso a gente consegue observar aqui nesse gráfico, tá? E a fase 2 ela já é considerada uma estagnação, é o ponto de virada, é a verásil, né? Que é o início da fase 3, ou seja, é uma fase muito rápida, muito abrupta, que é onde tem a estagnação da expansão celular e começa a ter o quê? O amadurecimento desse fruto, o pré-amadurecimento desse fruto. E aqui o ABA, nessa fase, e o etileno assume o comando. Ou seja, no final da fase 2 para o início da fase 3 o ABA e o etileno eles vão começar a sinalizar o acúmulo de açúcares e a síntese de cor, que vai determinar as concentrações de antocianina, que a, o teor principalmente favorecido pela pigmentação dessa baga. É óbvio que uma uva verde, uma uva branca, ela não vai ter altas concentrações altos teores de antocianina, porque isso está relacionado com a cor preta, com a cor escura, tá? E no manejo, por exemplo, de gibberelinas, ela principalmente ocorre lá na fase um. Lembram que é na fase um que é quando está o quê? Tendo expansão, crescimento, não é isso? Então, na fase um o manejo do ABA acaba correndo principalmente aqui na fase 3, né, na fase de desenvolvimento, de amadurecimento, na verdade, dessas bagas e de mudança de cor, de concentração de pigmento. E a gente começa a observar que nessa fase um a dominância de auxinas e gibberelinas tem-se uma predominância desses reguladores, desses hormônios vegetais. E o fruto ele está no modo que multiplicação, ele está em expansão na fase um. Lembra que ele está na fase de expansão celular? Então, é exatamente nessa fase de expansão celular que começa a ocorrer as concentrações. E é por isso que qualquer aplicação de gibberelina para aumentar a baga ou desbarte deve ocorrer exatamente nesse período. Tá? Se a aplicação fosse tardia, já na fase 2, por exemplo, se eu quero ver o efeito da gibberelina, né, que vai ocorrer ali na fase de expansão celular, eu teria que aplicar na fase um, a fase de fluorescência, expansão celular, para que ocorra quando a baga entrar na fase 2, eu comece a ter esse efeito.
Comece a observar esse efeito. Se a aplicação ela for tardia, por exemplo, na fase 2, o efeito será nulo, ou seja, ele não vai ter eficiência. Por quê? Porque eu perdi o time, eu perdi o tempo de aplicação e de absorção, de assimilação desse regulador vegetal pela planta. Porque a planta ela também tem um tempo de assimilação. Tá? E isso pode ser prejudicial, pois a planta ela já iniciou a reprogramação celular, ou seja, se eu perdi o time de aplicação da gibberellina, que tem que ser na fase 1, ela não consegue responder na fase 2 e muito menos eu vou conseguir ver isso na fase 3, que é a fase final. Então, o meu ponto de aplicação de regulador vegetal, pensando na expansão celular, no enchimento de água, tem bagas maiores em tamanho, eu tenho que ser feito na fase 1. Tá? É a fase ideal de concentração, porque se a gente for voltar aqui na nossa apresentação, o que está correndo na fase 1? Na fase 1 está ocorrendo o quê? A rápida divisão e alongamento celular e o acúmulo de ácidos orgânicos, ou seja, a baga ela está começando a ganhar formato, a planta está começando a mandar para os seus drenos aquilo que ela tem de melhor para a qualidade desses frutos, tanto em tamanho quanto em qualidade sensorial nutracêutica, tá? E é isso que basicamente que se resume esse gráfico que a gente trouxe para vocês, que eu coloquei aqui para vocês. E ainda dentro dessas novas classes de reguladores vegetais, além dessas cinco que a gente acabou de citar, né, das auxinas, das citocininas, gibberellina, ácido abscísico, tá, entre outros, aí temos também, né, aí pesquisas que vão reconhecer por suas funções regulatórias, tem ganhado espaço na pesquisa principalmente agrícola voltada aí na linha da videira, da viticultura brasileira, é que nós temos pesquisas que têm avançado, né, e precisamos expandir nosso olhar. Afinal de contas, nós somos técnicos, nós somos engenheiros agrônomos, somos produtores e temos esse intuito de buscar entender que tem diversas formas, diversas tecnologias que estão aí para ser utilizadas e também de uma forma muito consciente e equilibrada que vão auxiliar no melhor cultivo, na melhor qualidade do fruto. Afinal de contas, nós comemos fruto com os olhos, né? E segundo, a gente vai comer pelo paladar. Mas nós queremos ver um fruto bonito, robusto, né? Com uma firmeza, com uma coloração. Então a gente começa a entender que existem outros grupos aí de reguladores vegetais, sim, que também vão fazer esse papel, como por exemplo o brasitoneteroides, os jasmonatos, o ácido salicílico, tá? Que tem esses dois principalmente aqui, o brasitosteroides e os jasmonatos, eles têm papel, eles vão atuar principalmente no papel em estresses e desenvolvimento, o que já é diferente, por exemplo, do ácido salicílico, porque o ácido salicílico, ele vai merecer um pouco da nossa atenção pela sua ação principalmente ali na pós-colheita, que ele vai atuar como um sinalizador de defesa. Por quê? Porque, por exemplo, o esteroides, eles são envolvidos no alongamento celular. Opa, eles estão envolvidos no alongamento celular. Divisão celular e respostas a estresse, ou seja, eles vão complementar aquilo que a gibberellina faz. Só que eles também atuam diante de respostas, eles têm um efeito diante de estresses, né, que a planta ela vai passar. Já, por exemplo, os jasmonatos, eles vão ser sinalizadores de defesa da planta contra herbívoros e patógenos, também envolvidos no processo de maturação, tá lá na fase 3. Ele atua tanto na fase 1, que é na fase de defesa e expansão celular, quando a planta, quando o fruto ele está suscetível ao ataque de patógenos, e também vai atuar lá na fase de amadurecimento, junto, complementar com quem? Principalmente com o etileno. Já o ácido salicílico ele tem um papel-chave na resistência sistêmica adquirida, principalmente na defesa contra patógenos na qualidade pós-colheita. Ou seja, ele garante, não garante não, ele favorece com que o fruto ele tenha maior durabilidade, ele consiga se defender de possíveis problemas patogênicos ou fitossanitários que a planta ela possa enfrentar durante o processo de amadurecimento do fruto e no pós-colheita. Tá? Isso aqui é importantíssimo porque isso vai garantir, isso vai favorecer. Nós temos pesquisas, né? Tenho amigos por exemplo, a doutora Sinara, que trabalha hoje pela Unesp, né, no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia da Pós-Colheita, que trabalhou com ácido salicílico e o tempo de prateleira, principalmente da BRS Vitória, aí, foi confirmado o ácido salicílico, uma boa eficiência na garantia do tempo de prateleira, né, das bagas da uva BRS Vitória. Então, isso é uma eficiência, isso nos traz um aporte melhor para desenvolver ou para ter realmente a certeza, principalmente na comercialização com outros países, né, garantindo a qualidade no pós-colheita desses frutos, que é o caso da BRS Vitória, que já é uma uva aí comercializada, exportada, né, para diversos países, e a gente tem outras aí que vêm competir de forma semelhante, como por exemplo a BRS Melodia, que tem entrado no mercado e a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Durante esse processo, a gente também tem o que a gente chama de deep dive das auxinas, né? Vamos lá falar de uma forma mais detalhada sobre as auxinas, né? Como já foi colocado, as auxinas elas são os hormônios vegetais que vão promover o crescimento e enraizamento.
Opa, fases importantíssimas do vegetal, da planta, né? O que seria a planta sem esses hormônios, sem esse hormônio, sem a presença das auxinas, tá? As auxinas, elas são compostos responsáveis por esse crescimento. Então, assim, não imaginamos a planta sem auxina, não vai haver crescimento. Então, ela vem atuar em fase importantíssima desse vegetal. E entendendo isso, né, que a gente começa a observar que quando a gente tem a pesquisa, quando a gente tem o feed de entender que as auxinas, elas nada mais são do que elas são consideradas a teoria do crescimento ácido, pois elas são produzidas em órgãos com crescimentos ativos, como por exemplo, elas estão ali atuando nos meristemas, nas folhas jovens. Por quê? Porque elas estão atuando exatamente nas partes de crescimento dessa planta, tá? Crescimento e expansão dessa planta. E a principal auxina natural é o ácido indolacético, ou AIA, né? Então, o ácido indolacético, ele é é o principal ácido, é a principal substância aí natural que a planta ela vai ter para se desenvolver para o seu crescimento. E para o pesquisador, né, para a gente que é pesquisador, o mecanismo, o processo de crescimento da atuação das auxinas, ele é fascinante. Por quê? Porque a auxina não cria a célula, ela a faz crescer. Olha lá. Eu não estou dizendo para vocês aqui que a auxina ela vai criar nada, não, muito pelo contrário. Ela vai atuar exatamente nas células presentes no interior dessa planta, e isso vai fazer com que ela tenha o quê? Um crescimento, uma expansão, um alongamento, né? E principalmente a expansão aí. E a teoria é do crescimento ácido. Por quê? Porque, né, como por exemplo, o ácido indolacético é a principal substância, tá? A auxina ela vem acidificar a parede celular dessa planta. Então, ela acidifica, ela ativa as expansinas, né? A partir do momento que elas ativam as expansinas, que vão relaxar quem? A estrutura. E a estrutura relaxada, ela permite com que ocorra o quê? O alongamento, o crescimento. Então, é exatamente por isso. Olha como é fantástico. Então, por isso que eu disse que afirmei para vocês, na verdade, que as auxinas, elas vêm atuar com um mecanismo fantástico de desenvolvimento, de crescimento dessa planta. Por quê? Porque o crescimento é a partir do momento que a parede celular ela se encontra totalmente ácida por atuação do ácido indolacético, e aí a partir do momento que essa parede está acidificada, tem-se ativação das expansinas, né, que são também substâncias ali presentes no interior dessa planta, e que elas fazem com que a parede celular ela tenha um certo relaxamento e ocorra o quê? O alongamento, principalmente por atuação do quê? De radiação solar. Então tem radiação solar presente, e essa radiação solar faz com que todo esse efeito fisiológico, bioquímico no interior dessa planta passe a ocorrer, tá? E é exatamente o ácido indolacético de forma endógena, ou seja, no interior da planta, que vai fazer esse processo. Da ciência, né? Pessoas realmente capacitadas vão estar ali, mas de uma forma aplicada. Como é que a gente consegue entender? É a partir do princípio de que o, os hormônios ele vai funcionar tão bem na propagação, né, dessa planta que a gente passa a replicar o sinal natural de crescimento dessas raízes para garantir calogênese, tá? E a calogênese, juntamente com o enraizamento que ocorre lá nas estacas, isso vai favorecer, se tem um calogenamento, vai ter o quê? Um desenvolvimento ali de gemas, e esse desenvolvimento de gemas vai ocorrer o quê? O brotamento. Então, a fase de brotação é importante porque ele tem atuação principalmente das auxinas, tá? E aqui, passando um pouquinho mais à frente, a gente tem que as auxinas, tá? Elas são dentro, né, daqui, ó, o calogenamento que está ocorrendo, né, essas partes mais embranquecidas, tá? São esses calos que acabam ocorrendo para que ocorra o quê? A emissão de raízes, seja o enraizamento de estacas, por exemplo, que vão ter reguladores sintéticos, como o ácido alfa-naftaleno acético, o ácido endobutrírico. Eles são usados exatamente nessa fase de enraizamento das estacas, pelo método principalmente de imersão de base de estacas. E aí é que a gente tem algumas doses que são recomendadas a partir de alguns estudos já de maior eficiência. E a gente também vai ter essas auxinas atuando principalmente na fixação e pós-colheita. Aí, junto com o ácido alfa-naftaleno, né, também em 150 miligramas de concentração por litro, isso pode reduzir a degrana, ou seja, a queda de bagas, que é hoje um dos problemas que ocorre na BRS Melodia, por exemplo. Então, a gente passa a entender como a gente pode resolver determinados problemas a partir das concentrações que esses reguladores vegetais podem atuar. E também ele vai atuar na podridão, por exemplo, da Niágara Rosada, que vai aumentar no tempo de prateleira, ou seja, fazer com que o comerciante ou que o consumidor tenha por maior tempo a garantia da qualidade desse fruto. E na prática a gente usa esses dois reguladores vegetais, o ano e o A e B, exatamente principalmente para enraizamento.
tá? E este é uma aplicação fundamental na produção de mudas, né? Além disso, um ano em baixas doses tem sido eficaz na redução da degrana pós-colheita, como eu já falei, de uva de mesa, tem melhorado a vida do tempo de prateleira, tá? E agora a gente passa para o Deep Dave, tá? Das giberelinas, que é o hormônio que é o regulador-chave na viticultura moderna. E a giberelina, ela atua aí muito empregada na viticultura brasileira, por sua eficiência, pelos resultados que são encontrados. Então, assim, é, é um dos reguladores mais importantes da viticultura, né? A giberelina é considerada uma das mais importantes, tá? E o domínio da giberelina é um divisor de águas entre a viticultura artesanal e a profissional. Artesanal é aquela que o produtor familiar, que ele faz do conhecimento próprio, e aquele que nós, enquanto engenheiros agrônomos, vamos atuar ali de uma forma muito eficiente, muito técnica e com muita propriedade e conhecimento de aplicação, de regulador, certo? E aí começamos a entender que essa giberelina, ela tem funções principais, como, por exemplo, mais de 125 tipos conhecidos no mercado. Nossa, é uma gama aí de concentrações de giberelinas em função principalmente, né, de atuação. A forma comercial mais usada é o GA3, é o ácido giberélico, muito empregado também, né, porque vai sintetizar ele é sintetizado necessariamente por fungos, o fungo Giberella, ou Giberellia, né, e ele tem um mecanismo, a giberelina tem um mecanismo que vai promover o crescimento de órgãos vegetais por alongamento celular, o aumento de células existentes, e em sinergia com auxinas por divisão celular. E elas são produzidas naturalmente em tecidos jovens também, tá? Em sementes e em sementes em desenvolvimento, que são principalmente por isso que elas atuam lá na fase do quê? De germinação, tá? E por isso que ela é um hormônio, um regulador vegetal importante na fase de germinação, porque o G3, né, o ácido giberélico, ele vem sintetizado, né, por esse fungo, ele vem promover esse alongamento celular. Então, e se ele promove esse alongamento celular, a giberelina, que vai atuar no esticamento dos pedicelos e nas raques, é que dará o tamanho comercial à baga, ou seja, que faz com que a baga ela consiga chegar no tamanho realmente ideal do mercado, pois sua aplicação ela vai exigir extrema precisão de dose e time, né? Então, ou seja, eu preciso ter um conhecimento da concentração necessária para que tenha efeito, para que seja um efeito, tenha um efeito realmente benéfico a essa planta e no tempo necessário, no tempo certo, aquela famosa frase lá que a gente já comentou, quando, quanto e onde, em que fase, né? Então, é exatamente isso, tá? Então, é por isso que a giberelina ela é muito importante. Eu volto a destacar. Por exemplo, numa cultivar com uma BRS núbia, giberelina ela não precisa, porque já é uma baga que vai ter uma expansão celular, um tamanho de bagas naturalmente bem robusto. Mas aí é necessário aplicar numa BRS núbia, numa BRS Isis, numa BRS Melodia, que a gente precisa de ter um tamanho comercial e um padrão também de caixa comercial aí para atender o mercado, tá bom? Mas o CN principal dessas uvas, por exemplo, da, das giberelinas, principalmente do ácido giberélico, é que a concentração CN dele é principalmente uvas sem sementes, uvas apirênicas, que não tem um motor de produção de giberelina, que quem é o motor? A semente. E a semente é a principal fonte endógena, ou seja, de maior concentração, de maior produção da giberelina no interior da planta. E normalmente não tem. Então, as uvas sem sementes, elas necessitam da aplicação exógena do ácido giberélico. E o resultado é o quê? Principalmente, o resultado é a uva chumbinho. Então, na fase de chumbinho, o fruto ele não tem valor. Ele não tem valor comercial, ele não tem sabor nutricional, nem valor nutracêutico. E isso compromete, porque, por exemplo, as aplicações essenciais do ácido giberélico em uvas epidêmicas que são uvas sem sementes, como, por exemplo, na sutanina, na Thomson Sidris, por elas não produzirem o ácido giberélico de forma endógena, suficiente, em concentrações suficientes, ela acaba necessitando da aplicação exógena. E sem aplicação exógena, as bagas elas não vão crescer, elas não vão expandir, não vão chegar no amadurecimento, porque elas ficam pequenas e sem valor comercial. E o produtor não quer isso. Então, o que que a gente espera? Que o ácido giberélico ele venha substituir a função da semente, permitindo com que ocorra o crescimento da baga. Então, a partir do momento que a gente aplica o ácido giberélico, a gente temos um intuito de buscar fazer com que a planta entenda fisiologicamente que, mesmo sem a presença das sementes, da sua estrutura morfológica ali conhecida como semente, ela tem a capacidade de fazer com que o fruto ele
amadureça por ação dessa substância sintética aí conhecida como ácido gibberélico. Por isso que é importante saber qual é a dose, quando aplicar e o quanto aplicar, tá? E a gente consegue também observar que de um conhecimento teórico, vamos pegar lá um conhecimento teórico, né? Está falando de agrônomos aqui, de produção agrícola. A semente, ela é o principal sítio de síntese das gibberelinas, certo? Ok, entendido que o principal local, o principal sítio, o principal porta, o local de produção, tá? E de síntese, de acúmulo de gibberelina, de produção de gibberelina são as sementes. Se uvas aperênicas não possuem, porque elas são mutantes, elas não conseguem completar esse ciclo, o que que a gente traz como aplicação para a agronomia? O intuito de nós, enquanto engenheiros agrônomos, enquanto agrônomos, é fornecer o ácido gibberélico de forma exógena para essa planta, né? Nós vamos fornecer esse ácido gibberélico para a planta de forma exógena para mimetizar o quê? A presença da semente, ou seja, para simular a presença dessa semente, que não existe morfologicamente no interior do fruto, né, das bagas. Não estamos turbinando o fruto, não é isso. Nós estamos transformando, nós estamos modificando o fruto, estamos corrigindo uma deficiência genética que a planta apresenta. E o desafio é o quê? O time da aplicação. Ele deve compensar o time da aplicação e a dose da aplicação do ácido gibberélico para compensar o sinal que as sementes não estão enviando. Ou seja, a semente, ela é um órgão que vai ter contato direto, é um órgão, afinal de contas, que está ali na partir do embrião. E ele não tem a baga de uva, ela não tem esse comando a partir das sementes. Então, o que que ela necessita? Da aplicação, ela necessita de doses, de concentrações, na verdade, do ácido gibberélico para fazer com que a baga ela entre no processo de amadurecimento. Tá bom? E a gente começa ainda a entender que a aplicação dessa, dessas gibberelinas, elas têm duas formas que podem ser primárias, que é o raleio químico na floração. O ácido gibberélico ele vai danificar ali os óvulos e vai reduzindo o número de quê? De bagas e o alongamento de cacho, que ocorre exatamente pelo desmame da baga. Qual é o objetivo do desmame da baga? Reduzir a compactação do cacho. Se eu quero reduzir a compactação do caixa, qual é o intuito? Tenho caixas mais uniformes e com mais padrão comercial. E a aplicação? Quando é que ocorre a aplicação da gibberelina, do ácido gibberélico? Ocorre na fase de floração, quando eu tenho de 40 a 90%, né, de pegamento ou de floração no meu vinhedo. E qual é o mecanismo? O mecanismo é causar danos aos óvulos, reduzindo o número de bagas. Se eu vou reduzir o número de bagas, eu vou ter o quê? Maior enchimento das bagas. Tenho maior uniformidade, maior compactação e vou promover o alongamento de racas e pedicelos, abrindo caixa, fazendo com que o caixa ele tenha uma estrutura comercial, ele seja bonito, ele seja robusto. Esse é o intuito, tá? E a supressão dessas sementes em variedade com uvas, por exemplo, sem semente, onde o objetivo é o quê? A perenia total ou parcial dessas bagas. E conhecida como supressão de semente, que é o quê? O objetivo de produzir uvas aperênicas em variedades com semente. Como, por exemplo, lá em BRS Núbia, em Niágara Rosada. E como é que é o processo de aplicação? 1 a 2 semanas antes do processo de floração, né? Então, a gente tem essas recomendações para o que consideramos aí uma uva de qualidade. E a aplicação também ela vai aumentar o tamanho das bagas, pois ela vai promover a expansão celular, a aplicação na fase chumbinho, e as doses vão variar também muito, isso vai depender da cultivar. E qual é a desvantagem? Aplicações excessivas ou em épocas erradas podem reduzir a fertilidade das gemas no ciclo seguinte, ou seja, não vai ter efeito no ciclo que eu estou fazendo a aplicação, mas o efeito ele vai ser seguido, observado no próximo ciclo de produção dessa videira, dessa planta. Tá? E isso também a gente tem que atentar. É, passando, né, a gente tem aqui alguns exemplos que eu também não vou me atentar, mas assim, para vocês terem esse conhecimento, que vão ter acesso ao material, de observar como é que ocorre para cada cultivar, qual é a época de aplicação, as concentrações e a principal função em cada uma delas, tá bom? E a gente tem um deep dive daqui, né, das citocinas, que é o hormônio da divisão celular, ou seja, que vai fazer com que ocorra o quê? Divisão, ela é parecida com a gibberelina no crescimento de fruto. Só que o principal papel da citocinina é o quê? É a divisão celular, é a mitose, tá? E a citocinina na viticultura, ela tem o intuito de sintetizar principalmente as raízes, atuar na divisão celular, na citocinese, morfogênese e quebra de dormência apical. E ela vem atuar aí a partir dos reguladores comuns, como o CPPU e o Tidiazuron, ou TDZ, conhecido popularmente. E a sua aplicação ela vai aumentar a baga, tá?
tem uma atuação do alongamento, da divisão celular, vai aumentar o potencial de crescimento. Por quê? Porque na videira é quase sempre utilizada em sinergia com ácido gibberélico, para atingir o máximo potencial possível do tamanho das bagas. Enquanto que o ácido gibberélico ele alonga as células, a citocinina aumenta o número delas. Ou seja, né, eles vão atuar em fases, em momentos diferentes, só que de forma mútua. O CPPU, por exemplo, é o regulador mais comum, contudo, há um risco técnico. Qual é o risco? Aplicações tardias ou elevadas de citocinas podem atrasar esse efeito, tá? Que a gente começa a observar aqui, que é a expansão celular e o alongamento dessas a multiplicação celular e o alongamento dessas células, que as aplicações tardias ou elevadas de citocina podem atrasar a maturação em até 2 semanas, o que é muita coisa para o produtor. Tá? Qualquer fase, qualquer momento que vai fazer com que o ciclo ele se torne mais tardio, para o produtor é prejudicial, pois a planta ela vai priorizar o quê? O crescimento sobre acúmulo de açúcar, ela vai precisar concentrar açúcar. Ela só vai conseguir estar satisfeita durante o seu crescimento e acúmulo de açúcar quando ela tiver concentrações suficientes para mandar para os seus drenos principais, que são os frutos. Então, de forma teórica, as citocinas elas são o polo da divisão celular. São sinérgicas ao ácido gibberélico, mas possuem um risco teórico importante, que é o balanço entre citocinina e o etileno. Citocinina ela vai atuar onde? No crescimento, na multiplicação celular e o etileno, no amadurecimento celular. Vai fazer com que ocorra o amolecimento, né, dessas bagas. E as citocinas, ela tende a retardar a senescência. Se ela retarda a senescência, ela faz com que a planta, com que a baga, ela tenha mais tempo para assimilar, para absorver nutrientes, açúcares e que chegar ao padrão de qualidade. Só que na prática, isso se traduz ao efeito colateral, atraso à maturação. Né? A concentração de citocinina vai atrasar a maturação, o fruto fica grande, mas a viragem, o acúmulo de açúcares, né, eles acabam ficando retraídos, eles retardam, o que é um risco comercial em região com safra definida, por exemplo, tá? Então, isso também a gente tem que se atentar. E aí, fechando o ciclo, né, a gente tem o ABA, que é o ácido abscísico, o hormônio da dormência, sinalizador da maturação da cor, que se torna o sinalizador da qualidade final do fruto, né, que vai fazer exatamente com que a uva ela ganhe aí a sua principal fase, naquela fase que a gente espera, que é do amadurecimento do fruto, da coloração. E o ácido abscísico, tá? A gente tem aqui dentro, né, nesse slide aqui, foto da BRS Melodia, a sua estrutura, principalmente da antocianina, que vão estar presentes, pois o ABA ele é um indutor da cor. E, e é um interruptor molecular de maturação, o ácido abscísico, né? É o isômero natural ativo, seus níveis aumentam drasticamente na fase de viragem, é um mecanismo de cor, o ABA, ele vai induzir a expansão do fator de transcrição, tá? E ele vai ser o principal responsável pela produção de teores de antocianinas, os pigmentos vermelhos, roxos e azuis da casca da uva ali presente. Por quê? Porque ele vai ligar, né, a genética, as cascatas de gênetos e de antocianina. Ali, os genes principais vão atuar nessa fase. Então, sem o ABA, as uvas tintas não atingem o padrão de cor desejado. É aquele padrão que a gente começa a observar aqui, por exemplo, que é um dos problemas da BRS Melodia. A BRS Melodia, ela é uma uva lançada em 2019, mas que tem um problema de mercado que é exatamente a padronização de cor, essa coloração mais esverdeada, mais amarelada, que remete, na maioria das vezes, ao consumidor de que o fruto ele está ácido, ele está azedo, quando na verdade esses frutos eles estão extremamente doces. Só que é um problema de mercado. Só que isso é a ausência ou abaixo de concentrações do ABA naturalmente. Então a planta, aí a gente tem trabalhado, né, na regulação, na padronização dessa cor para atender o mercado. E o ácido abscísico ele atua como um sinalizador de estresse que a planta ela reverte para sinal de qualidade. E seu pico ele vem desencadear exatamente a expressão do fator de transcrição, MYB1A, que é a chave molecular para ligar a produção de antocianina, ou seja, vão pegar as moléculas de antocianina e vão ativar elas para que ocorra um aumento de concentração e as uvas entrem no processo de coloração padrão. Só que na prática, se a temperatura noturna, tá, olha lá, se a temperatura noturna ela está alta, né, esses genes aí, o MYB1A, eles não estão sendo ativados naturalmente. Ou seja, há uma necessidade de aplicação de ABA por meio de injeção direta no sinal molecular. Ou seja, é uma intervenção que garante a coloração e o teor fenólico quando o ambiente ele falha, ou seja, quando o ambiente ele não favorece de forma natural isso. Então, a gente aplicando o ABA, a gente ativa os genes transcritores de cor, tá? Ou ativadores de cor. Então, é isso que acaba acontecendo. E a aplicação do ABA de forma eh, exógena, né, é uma resposta à incapacidade da videira,
tá? De colorir, de se colorir naturalmente, de ter com que ocorra a garantia do processo que os fatores ambientais e que o manejo também, os fatores edafoclimáticos e de manejo estejam ali favorecendo, como por exemplo, altas concentrações de altas temperaturas noturnas, o excesso de vigor de nitrogênio, alta carga, né? O ABA é uma ferramenta que nos permite superar essas barreiras fisiológicas. E diante disso, a gente acaba observando que um desafio dos fatores que prejudicam a cor vem ser o excesso de chuva, a baixa amplitude térmica, a baixa luminosidade, porque o sombreamento excessivo das copas vai dificultar com que ocorra a ativação desses genes de cor, excesso de vigor ou nitrogênio e excesso de produção também. E a gente também tem um ácido salicílico, né, que é muito importante que a gente tem observado aí durante a fase de expansão da viticultura, pois ele principalmente tem um foco na pós-colheita e na defesa, né, desses frutos. É um composto fenólico que age como sinalizador de defesa e resistência à doença. E a aplicação na viticultura, ela tem alguns aqui, que é redução à degrana, ajuda a manter a firmeza e pode aumentar a síntese de compostos fenólicos. Então aqui a gente tem BRS, aqui os fatos todos são autorais, é por isso que não tem fonte, tá? Desculpa não ter destacado isso desde o início. Mas aqui a gente tem BRS Núbia, lançada em 2013, BRS Vitória, lançada em 2012, 2013 comercializada, e a BRS Melodia aqui, né? Aqui a gente tem tratamento controle e o tratamento a partir aí de ácido salicílico e outras substâncias, outros eh, manejo que nós temos também aí trabalhado para padronização de cor, tá? Então, acaba tendo essa necessidade de coloração. E a partir disso, a gente começa a considerar que os reguladores vegetais eles são ferramentas aí sim consideradas poderosas para manejar a produção e a qualidade da videira. O balanço também hormonal é muito importante para que a ação isolada de um composto ocorra de forma eficiente. E não existe necessariamente, é importante nós destacarmos que não existe uma receita de bolo, né? Para aplicação de regulador, é olhar cultivar, olhar o solo, é olhar a região onde está sendo o cultivo, onde está estabelecido, e a resposta depende da cultivar, da genética dessa cultivar, do clima, da dose e, crucialmente, da época de aplicação. O ácido gibberéllico, ele é indispensável principalmente para uvas apirênicas, né? E a pesquisa ela deve ser contínua e é necessariamente para otimizar o uso e descobrir novas sinergias, tá? Então, é, tínhamos para conversar, né? Espero ter elucidado algumas coisas de forma bem prática e objetiva. E eu agradeço aqui mais uma vez a toda a comissão organizadora do CONAPROD, né, da segunda edição aí desse Congresso de Produção Vegetal. E me sinto muito honrado pelo convite. Fico à disposição. Aqui está meu contato, meu e-mail, minhas redes sociais. E aqui também fica algumas imagens mostrando a minha equipe e os trabalhos que nós fazemos, né, aqui na Unesp, em Botucatu, São Manuel, em São Paulo. E agradeço mais uma vez, um abraço a todos e bom evento.